Candidata do Partido Socialista, Odília Mendonça, quais são também as suas ideias, enfim, as propostas para combater esta questão da desertificação? Em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os cidadãos que nos estão a acompanhar em suas casas, quer ao nível do arquipélago, no seu conjunto, quer mesmo para as pessoas que estão além fronteiras, porque são muitos aqueles que têm interesse em participar e ouvir o que se passa na nossa terra. Quero fazer um agradecimento especial à RTP Madeira por esta oportunidade, porque em democracia, e à minha opinião, é importante que existam estes momentos em que se reflite em conjunto, de uma forma cívica e adequada, aquilo que se pretende para a nossa terra. E, portanto, neste sentido, tenho que dar os meus parabéns, não só à RTP, como à comunicação social em geral, nos últimos anos, tanto ao nível da RDP, como a RTP, como os nossos diários, que têm feito um esforço enorme e que refletem um esforço para que... Vamos à questão concreta, da questão de medidas para combater a desertificação. E relativamente à desertificação, é um facto, realmente é um concelho que está a sofrer um processo de desertificação que já se iniciou não só há 10 anos, mas há algumas décadas a esta parte. Neste momento é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Trata-se, portanto, de uma desertificação que são pessoas que ou emigram ou então o enorme êxodo rural. E acha que a autarquia tem meios, tem forma de poder combater isso? De que forma? A autarquia tem alguns meios para, não direi solucionar por completo e a 100%. Mas de que forma? Quais são as suas ideias? As propostas em meu nome e da minha equipa passa por criar, por exemplo, um gabinete de apoio aos pequenos empresários, que venham a fomentar o número de postos de emprego ao nível do concelho, encaminhando pessoas que pretendam, por exemplo, desenvolver projetos de investimento. Outra medida que nós propomos é, por exemplo, a instalação de empresas tecnológicas, a criação de emprego qualificado para evitar a saída de pessoas jovens qualificadas para o estrangeiro, como sejam programação, serviços online, design, serviços de assistência por telefone, entre outras que ocupem... Portanto, não são medidas de incentivo à fixação das populações no Conselho. Só para acrescentar, só segundos, privilegiar sempre o uso de recursos materiais e humanos que a autarquia dispõe, diminuindo as despesas com empresas exteriores e promovendo desta forma a própria Câmara. Turismo. Exatamente, as propostas que têm para esta área. Exatamente. Ora, o PS considera que é uma área a investir, é uma área a desenvolver, apesar de já terem sido feitas várias coisas neste sentido. As nossas ideias passam por um empreendedorismo em que envolvessem as camadas mais jovens através de cursos de curta duração, recorrendo a fundos comunitários, para que os jovens se sintam mais integrados e para que eles fiquem mais retidos na sua terra e não vão para o exterior. É preciso nós não esquecermos que as casas típicas de Santana são o cartaz turístico da nossa ilha e do nosso país no mundo. Acho que não estão a ser aproveitadas da melhor forma. Elas resumem-se a 3 ou 4, simplesmente. E então, uma das medidas que nós propomos vai nesse sentido, aplicar, digamos assim, dar outra aplicabilidade a este tipo de casas, construir mais casas deste tipo, para outros fins, em que o artesanato e se privilegie também a pequena indústria. Seria a própria Câmara a construir, é isso que defende? Exatamente. Ou promovendo, por exemplo, criando condições para que os empresários possam, os privados possam aparecer nessa área? Por exemplo, as feiras que se realizam aos domingos em Santana, em vez de serem feitas naquelas barracas que estão a ser feitas neste momento, se fossem feitas nessas casas típicas construídas para esse efeito, provavelmente teriam outro efeito, não só ao nível das pessoas que nos visitam para adquirir os produtos, como a nossa imagem seria mais divulgada perante o país e perante o mundo. Como é que se propõe atrair investimento nesta área, para além das medidas que falou? Como é que se propõe? Portanto, apostando sempre, atribuindo sempre outras funções, dinamizando aquilo que existe, aquilo que nós temos. Nós temos um concelho que vai desde o mar à serra, temos potencialidades enormes que em termos de Ou seja, há aqui uma margem muito grande, de facto, para crescer neste setor do turismo. Muita coisa nesta área do turismo. Ora, sobre a agricultura, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é, sem sombra de dúvidas, o sector da atividade económica que
que ocupa uma maior percentagem no Concelho de Santana, a par do turismo, como já foi referido aqui hoje, e que, na opinião do Partido Socialista, não está a ser aproveitado da forma como deveria. Neste sentido, e para incentivar de alguma forma os agricultores e as pessoas que se dedicam a esta atividade, nós pretendíamos criar uma bolsa de solos agrícolas com terrenos públicos ou particulares, independentemente de quem pertença, para, de alguma forma, incentivar os jovens, aqueles, sobretudo, que não têm... Mas a Bolsa de Solos é uma proposta idêntica àquela que já existe, de exatamente, mas pode ser incentivada. Terrenos particulares, os terrenos pertencentes a particulares, podem ser mais envolvidos ainda neste tipo. Mas seria, por exemplo, a própria Câmara Municipal a alugar esses terrenos e depois quase que subarrendá-los a quem estiver interessado em explorar? A quem estiver interessado em aderir e quem estiver interessado em entregar os terrenos para aluguer. E olhando para Santana, se sente que há de facto muitos agricultores interessados. Há pessoas que estão interessadas, mas que infelizmente não dispõem de terrenos para tal. Quero acrescentar várias coisas ainda neste sentido, uma vez que é uma área que merece uma especial relevância, é que ela prevê uma isenção entre 50% a 100% dos impostos para os prédios rústicos. Não está a ser praticado esta isenção, esta medida, esta política. Se mesmo assim fosse, se as pessoas ficassem isentas de pagar estas taxas, provavelmente poderiam lucrar mais com a venda dos seus produtos, e o que reverteria, como é evidente, no aumento do rendimento do agricultor. Uma outra medida que nós pretendíamos era fazer com que, além do mercado que já existe e do mercado abastecedor que já existe, era dar a oportunidade aos próprios agricultores locais de fazerem uma venda ambulante dos seus produtos aos fins de semana ou durante a própria semana, quer dentro do concelho, quer fora do concelho, como acontece com pessoas que vêm de fora, os carros da fruta que passam de vez em quando. Isto viria também a beneficiar estes agricultores e de alguma forma contribuir para o aumento dos seus rendimentos e da produção em Santana. Vamos avançar para um outro tema, a questão biológica, que faltou acrescentar, que é uma área muito importante. Poderia-se fazer-se uma parceria com a Universidade da Madeira, ao nível da investigação, e rentabilizar a agricultura biológica no nosso concelho. Vamos falar da área, obrigado Lili Mendonça, vamos falar da área social, sobre a área social em concreto, quais são as propostas que tem para... Social, exatamente. E dando especial ênfase à parte da saúde, que é, sem sombra de dúvidas, a mais importante, que já foi focada aqui por vários colegas, é, sem sombra de dúvidas, o serviço de urgências é uma vergonha, é inadmissível que uma cidade como é caracterizada a Santana, portanto, vai-se bater também para que este serviço volte. Eu só queria dar um ênfase, porque nisto estamos em acordo, e os tantos colegas falaram sobre isso. E olhando para a outra realidade social. Além da saúde, e falando das famílias carenciadas, a esse nível, existem várias famílias carenciadas no concelho, todos nós sabemos que existem, e nesse sentido é necessário agir racionalmente, apostando na recuperação social e económica, e isso como é que é execuível? Através da criação de um plano de desenvolvimento social, diagnosticando exatamente os casos que merecem especial ênfase, os mais problemáticos, fazendo com que adquiram as devidas competências e revertendo as situações de desigualdade e dependência social. Há muitas famílias que dependem socialmente, é necessário dar trabalho a estas pessoas, é necessário fazê-las sentir que são mais úteis no mundo do trabalho do que permanecerem nos seus domicílios à espera dos subsídios que recebem ao final de cada mês, e assim sucessivamente. Pretendemos ainda nesta área social devolver à autarquia a gestão das águas, também já foi aqui focada, e que o meu partido faz especial ênfase de chamar a atenção, devolver à autarquia a gestão das águas e dos resíduos. Acho que tudo isso tem a ver com matérias de natureza social. Tudo isto se integra porque isto é um todo, é como um bolo e as coisas estão todas relacionadas umas com as outras, e não podemos falar umas sem, justificar umas sem falar das outras. No fundo, tudo isso, enfim, mexe no bolso das pessoas em consequência do ponto de vista económico e do orçamento familiar. E por aqui eu tenho sentido, nos encontros que tenho tido com as pessoas, nesta fase de pré-campanha, todas elas manifestam um profundo desagrado para com todos estes problemas que acabei a referir na área social, quer ao nível do serviço de urgências, quer ao nível das taxas. Ficam então as suas propostas. Falo de Odília Mendonça, do Partido Socialista. Ora, pois eu sou uma pessoa que, quando me envolvo num projeto, nunca o deixo por concluir.
Sou nova nesta área da política, mas penso que reúne as competências que são inerentes a qualquer pessoa que se mostre disponível para enfrentar um desafio desta natureza. Penso que esta conversa que tive aqui hoje com os colegas da oposição foi fundamental, porque muitos dos nossos munícipes desconheciam até o momento alguns dos problemas. Foi muito importante esta nossa conversa e penso que consegui transmitir, dentro de alguma limitação, a segurança, a seriedade e firmeza que me caracterizam como mulher, que sou lutadora e trabalhadora para com as pessoas. É evidente que o resultado que eu pretendia seria vencer as eleições, mas todos nós sabemos que é uma batalha muito difícil. Se tal não for possível para concluir, pelo menos marcar a diferença durante os próximos 4 anos de governação, porque é importante existir oposição, a democracia é fundamental que ela aconteça. Muito obrigado. Vamos